Muito bem, seja muito bem-vinda a essa aula de hoje, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do sábio, para você que está me vendo aí no YouTube, ou para você que está me ouvindo no Spotify, enfim, nas plataformas de streaming. Eu queria falar o seguinte, eu queria já começar fazendo uma queixa, fazendo uma queixa. Eu quero começar agradecendo, né? Agradecer a vida, agradecer ao todo por estar aqui, mas depois disso quero fazer uma queixa muito interessante, né? Como as pessoas deixam o arquétipo subjugam, né? Subestimam o sábio, né? Lembra lá, isso é bem o todo arquétipo tem o seu estereótipo, né? Que seria uma caricatura do arquétipo, né? E o sábio, ele tem uma caricatura, na época do colégio, o sábio sofre, gente, porque o sábio ele ainda está ali muito ainda naquela figura ainda entre pessoa comum e sábio. Então são os dicks, como chamam os mais inteligentes que ficam estudando, não inteligentes só no sentido da inteligência em si, mas aqueles que estudam profundamente, né, chamados eu não vou falar nenhum termo pejorativo, vou falar os intelectuais da turma. Coloquemos assim. E, e é interessante porque eles recebem, né, esse estereótipo de ficar à margem, assim como se fossem os esquisitos, né, do grupo, né, eles são distanciados, né? Isso é muito comum. Isso ficou tão estereotipado que a gente vê, inclusive, em qualquer filme, em qualquer história de segundo grau, de colégio, né, de mundo estudantil, a gente vê exatamente isso. E é uma pena, porque eles são maravilhosos, os sábios são maravilhosos. E depois de adultos, eles costumam ser super requisitados, super interessantes, de fato. Né? As pessoas querem, né, um sábio no grupo, né? Enquanto os adolescentes rechaçam, né? Acontece justamente o movimento contrário. Né? É claro que tem exemplos assim, né, de figuras, tem as exceções, né? O cara é super sábio, mas é popular também, né? Aquele que acaba o dever primeiro para poder sair com a galera, ou aquela que sabe que entende as coisas de uma vez, nem tem caderno. Alguém lembra daquele amigo, daquela amiga do colégio que nem tinha caderno, gente? Como assim não tem nem caderno? Não tem. Já entendeu tudo, vai lá rapidinho, escreve, ainda ajuda o outro. É, é uma frequência do sábio ali, vibrando na pessoa. E essa pessoa, claro, tem as facilidades, é claro que tem as habilidades mentais que facilitam, tem, mas existe uma frequência que ajuda isso também, né? A pessoa poder aprofundar nisso, né? E aí é interessante porque essa figura, esse retrato, esse estereótipo, ele não representa, como todo estereótipo, eu já vou aproveitar para começar falando disso, né? Tem uma parte do livro que eu falo, do e-book que eu falo disso, sabe? Arquétipos versus estereótipos, né? É um bom exemplo aqui o sábio para falar disso. Porque, assim, estereótipo é uma caricatura. Então, pega uma característica do arquétipo, ressalta essa característica de modo em que, para o bem ou para o mal, ou seja, tanto a sombra como a luz da característica, né, os pontos positivos dela, ressalta essa característica e faça com que o todo, ou seja, que no caso uma pessoa, se torne assim preponderantemente aquela característica. Isso é um estereótipo. E essa característica, eu também falo lá no e-book, assim, essa capacidade de fazer isso, né? Ou seja, essa facilidade, né? A gente vive numa sociedade que é muito fácil a gente estereotipar as coisas. A gente tem a tendência a estereotipar, né? Uma tendência que vem junto com a crítica. E por que temos essa tendência? Também é arquetípico. E acho interessante também trazer aqui. Por que é uma tendência? Porque o arquétipo que rege a organização da sociedade patriarcal, que é a que a gente ainda vive, é o arquétipo do governante. Eu já mencionei isso antes, vou voltar a mencionar e quantas vezes precisar for, mencionarei. O governante, ele tem como característica, ele vai ter como característica facilitar a tradução dos códigos para criar uma ordem.
e para que essa ordem se possa haver convívio. Então, para facilitar, imagina, o mundo é diverso, pessoas são diversas, arquétipos são infinitos, imagina para o governante isso é uma loucura. Que ele fala, aí, muita confusão, peraí, é caótico. Então, para o governante, a vida é caótica, literalmente. Então, ele olha e fala, muito caos, não quero. Quero isso organizado. Então, todas as potências, possibilidades, vêm porque olha, eu vou ativar aqui em vocês uma reflexão sobre masculino e feminino, viu? Sobre ser lunar, sobre os seus ciclos, sobre ser solar, sobre como está esse feminino e esse masculino, olha, aproveitando o gancho do gancho do gancho. Então, deixa fluir. O governante ele vai olhar e falar assim, é muito diverso, não consigo organizar, como é que vai, sabe? Tem isso, tem aquilo outro, nunca se toma uma decisão. Preciso diminuir o número de informações para eu poder conseguir tomar uma decisão. Preciso, sabe quando você vai a um restaurante, tem 3 pratos para escolher, fica muito fácil, você vai lá, ou é 1, ou 2 ou 3. Agora, quando você tem 500, você fala, gente, não sei, já perdi a vontade de comer, até cansada. 500 pratos para escolher é muita coisa. Então, assim, tem o ponto positivo disso, veja. Olha que interessante. O arquétipo, quando a gente olha arquétipo em essência, a gente encontra a beleza dessas potências, né, arquetípicas. E ele vai falar, não, preciso reduzir. Então, essa redução pode ser, inclusive, bem intencionada, muitas das vezes. Não, vamos reduzir para a gente poder ter conclusões, para a gente poder avançar enquanto sociedade, para a gente, no caso do governante, né? Para a gente poder estruturar, dar um caminho, para a gente poder equilibrar. Isso não pode ficar esse caos, com 1000 possibilidades em aberto. Eu preciso. Então, o que ele faz? Ele reduz as possibilidades, as características ao mínimo possível, para que ele possa enquadrar aquela informação e, a partir desse enquadramento, ele consegue colocar dentro de uma área, ele consegue encaminhar. Então, isso é para facilitar. Então, é facilitação de leitura de código. Então, ele vai lá, tá, existe toda essa abstração aqui, e a abstração vem da energia feminina. Ele fala, não, muito. Oprime, contrai, me dá 3 palavras, não sei, 80 caracteres. Reduz, 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 e aí sim, reduz, e agora vai. E agora chega. Então, por que para a gente é normal fazer isso? Porque a gente está regido, enquanto sociedade, para a gente viver aqui, né? As crianças ainda, já falei isso também, né? As crianças ainda estão aprendendo. Mas o mundo dos adultos, né? A gente precisa entender, tá, como é que funciona isso daqui, quais são os códigos daqui, pá. Entendi. Então tá, então a pessoa que é assim, então começamos, para facilitar esse entendimento, começamos a estereotipar. Começamos, que eu digo, enquanto sociedade. As pessoas, ok, então estereotipa, tá, é isso, ok, entendi. O fulano tá, sabe, aquela coisa, quando a gente é criança a gente vê muito isso, né? Tipo, as pessoas fazem isso, os adultos faziam, né? Agora menos, porque agora cada vez mais a gente tem a pressão aqui do arquétipo da imperatriz dizendo, não, para, abre, deixa a pessoa ser, deixa ela mostrar quem ela é. Não, vamos parar com isso, deixa. É o arquétipo da prestativa, né? É a mãe que vamos dar voz a todos, a todas, a todas. Então, assim, todas, né? Quem é muito regido pelo governante já se irrita com todas. Fala, e se incomoda, que fala, peraí, mas abriu muito. Como é que agora eu vou organizar? Então, assim, é interessante a gente ver, porque quando criança, assim, ali o gordinho, não sei o quê. Outro dia eu estava ouvindo, que eu gosto de ouvir uns pagodinhos, que me remete muito à minha adolescência, ao meu passado. E eu estava ouvindo, acho que foi essa semana. Aí, vai gordinho, no pagode, tocando lá, o Menos é Mais. Acho que é Menos é Mais. Menos é Mais. E aí o menino, vai gordinho, na voz, no microfone. Eu falei, gente, ainda se diz isso, ainda pode se dizer isso. Que na minha infância se falava isso e a gente tinha que engolir a ofensa, né? Porque como é que você vai gordinho? Mas eu não sei se é ofensivo, se não é uma outra discussão. Mas esse estereótipo, né? O gordinho, o nerd do grupo, né? Então, o sábio, quando o arquétipo ainda está
ainda está se firmando na pessoa, ainda está se fortalecendo na pessoa, ele recebe, assim como a pessoa comum também recebe muito, ele recebe o bullying, porque ele tem uma maneira de se expressar, as características dele são características diferentes dos outros. No início ele recebe bullying. Lembra que eu disse, acho que há 3 minutos, que assim, que quando a pessoa está muito, como se diz? Quando a pessoa ela está, ai, perdi o fio da meada que entrou aqui uma informação. Volta. Eu falei no início que ele depois ele é interessante, todo mundo quer ser amigo dele. Pronto, peguei. Que todo mundo quer ser amigo dele, que é o Sagitário, né? Sagitário, como eu também leio mapa astral, astrologia, né? Astrologia, eu recomendo você saber onde está Sagitário no seu mapa, né? Sagitário e, onde está, e quem está regendo sua casa 9, o que tem na casa 9. Porque tem relação sim, sabe? O sábio é o mestre. Ele é o mestre, ele é quem atravessou. Ele foi lá e ele viu. E Sagitário é o nosso sábio do mapa. Então, todos nós temos um sábio dentro de nós. Né? Assim como também temos outros. Assim, todos nós temos, né? Sagitário também pode ser considerado explorador? Pode, dependendo da pessoa, dependendo de como se desenhar isso, porque a casa 9, Sagitário também reina lá as viagens, né? As viagens exóticas, né? Conhecer as novas culturas e tudo mais, isso também correlaciona. Não vou entrar muito nessas correlações dos 12 arquétipos com a astrologia, mas eu menciono isso por conta, eu vou dançando, mas eu volto para o argumento. Vamos lá, eu menciono isso por conta de Sagitário. O adulto Sagitário, ele é muito interessante. Enquanto que a criança, estudiosa, né, ali muito inteligente, que fica pesquisando coisas, passa horas pesquisando, e a mãe até acha até estranho que a criança fica muito tempo ali, o adolescente, né, que fica muito tempo lendo, fica muito, muito assim, se distancia um pouco do que está regendo a, a efemeridade da vida na matéria, né? Ou seja, o que está na moda, qual é a dancinha, qual não sei o quê, ele está lá querendo saber disso, ele está querendo. Tem um tema muito mais importante para ele, que chama muito mais atenção e provavelmente muito mais profundo, geralmente é. E aí, quando ele se torna adulto, quando criança, quando adolescente, ele recebe esse rechaço, ele é diferentão, ele é esquisito, né, para esse enquadramento. Quando adulto, ele geralmente se torna mais interessante. Geralmente, ele sabe, ele é o professor, né? E aí ele é o professor que as meninas, né, ou os meninos todos podem vir assim cantar com ele. Ele começa a trazer tudo aquilo que ele já acumulou de repertório. A pessoa que tem o sábio, quando ela acumula muito repertório, porque é isso, começa muito cedo o arquétipo aponta, né, na pessoa, geralmente. Quando a pessoa tem como principal, né, como essencial, está ali regendo a maioria, seja mundo interno ou externo, enfim, vá lá no exercício do e-book para você poder ver onde é que se ele está em você e onde ele está. E aí você vai perceber que, cara, de fato, ele vai te trazer narrativa, ele vai, ele vai te ajudar. Então, isso é muito comum a gente ver, né? Aquelas pessoas que eram muito quietas na dela, né? Quando criança, adolescente, estudando, muito apartadas do mundo da matéria, quando elas se tornam adultas, se tornam super interessantes, né? A gente tem uma, né, quando eu dava aula de arquétipo para marcas, né, eu me lembro que assim, qual é a marca que é o símbolo maior do arquétipo, né? É o Google. E por que é o Google? O Google é o oráculo, né? E aí eu me lembro que é interessante que assim, o Google é o sábio, o Facebook é a pessoa comum, o Instagram é amante, enfim. Então, aí cada um, poderia ir falando que a gente vai lendo, tem uma frequência por trás da marca. Assim como tem uma frequência por trás de uma pessoa, como tem uma frequência por trás de tudo que existe. Uma ou várias, né? Mais de uma. Por isso que é importante a gente saber quais são as frequências que nos regem. Mas falando tudo isso, porque eu estou pressupondo que você sabe o que é um arquétipo. Mas vamos lá refletir, então,
Rapidamente, o que é um arquétipo? Para a gente avançar nas características do sábio. Vamos ver se esse sábio está em você. E onde ele está? Muito bem. Arquétipo. Tudo que existe, já falei isso. Se você está ouvindo esse áudio, se você já ouviu as outras aulas, daqui a pouco quando chegar na 10ª, você já vai estar repetindo junto comigo. Tudo que existe, existe uma frequência arquetípica por trás, em tudo que há. Então, é como se Deus, o todo, o vácuo quântico, a deusa primordial, dissesse: quero criar algo. Para isso, eu preciso dar as instruções de como eu quero que esse algo seja criado. A escrita, as instruções desse algo que será criado, é o desenho do arquétipo. Então tá, então eu quero, no caso do sábio, a deusa disse: eu quero. Quem é que rege? Ela tem características. Quem é que rege a habilidade do pensamento? Eu quero o pensamento analítico. Eu quero a minuciosidade e racionalidade, análise racional, imparcialidade. Eu quero o mergulhos profundos. Eu quero uma frequência que mergulhe profundamente dentro de um tema até chegar na base, na essência, até chegar na fórmula básica daquele determinado tema que eu estou criando, que eu vou criar. Então, eu quero que o arquétipo que seja um arquétipo, que seja aqui a informação que vá à frequência, que vai conseguir desvendar mistérios que eu vou criar. Arquétipo, eu quero que seja uma frequência que vai pesquisar profundamente, que vai me desafiar. Eu quero que seja uma frequência, isso é Deus criando. Eu quero que seja uma frequência que possa mostrar, que consiga mostrar partes de quem eu sou, que estão veladas para a maioria, para os demais. A frequência que consegue abrir e mostrar. Eu quero que seja uma frequência que possa ensinar as outras frequências, que possa trazer uma ordem através do conhecimento, não é através não é através da força ativa, do empurrado, da guerra, não é através do medo, não é através da imposição, através do conhecimento. Eu quero uma frequência em que fale sobre o equilíbrio simétrico, que mostre o equilíbrio de tudo que há, que estude sobre os equilíbrios que eu construí, eu enquanto Deus, né? Uma frequência que, que desvende a matemática que há por trás do que existe, que desvende o mistério. Eu quero uma frequência que seja o oráculo do grupo que ele estiver. Este é um sábio. Esta é a frequência do sábio. O sábio, ele vai mostrar para a gente, ele vai falar para a gente, é ele quem vai dar, é ele quem vai fazer o papel de desvendar os tricks, as brincadeiras, os mundos que a deusa, Deus, o vácuo quântico, cria. Assim, olha, eu quero que esse planeta aqui, por exemplo, a gente está aqui no planeta, na terceira dimensão, no planeta Terra, né? E aí ele vai falar assim, olha, aí a deusa, vai falar assim, olha, eu quero agora que esse planeta ele tenha esse tipo de tecnologia para que as pessoas possam avançar e tudo mais.
ou eu quero tal coisa, enfim, eu quero que nesse planeta essas informações sejam descobertas, né? Então tá, então tem que mandar para esse planeta meia dúzia de físicos, mais meia dúzia de matemáticos, mais tem que mandar para esse planeta espíritos que tenham, que tragam, né, que vão puxar, né, a frequência do sábio. Porque é nessa frequência que se vai estudar, 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 e chegar na conclusão de que, olha, então tá, então essa fórmula aqui vai me trazer a luz. Eu trouxe até lá na chamada, né? Vai me trazer a lâmpada, né, incandescente, tal, o início da eletricidade lá com Thomas Edison, né? Então, assim, tá, fiquei. Imagina, né? Todo mundo. É muito interessante, porque o sábio, enquanto. O Thomas Edison, ele foi um humano, né, gente? Ele era uma pessoa, assim como você, como eu, uma pessoa. Uma pessoa que não foi na festinha, não viveu, não. Horas e horas sentado no escritório de casa, estudando lá, né, dentro do escritório, né, estudando, pesquisando, né. Não é o estudante efêmero, né, que vai lá ler um artigo aqui, ler outra coisa ali, não. Ele vai pegar uma coisa e falar assim, tá, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, a gente no mestrado, a gente tem as academias, né, mestrado, doutorado, enfim, quando você vai estudar alguma coisa, a academia traz para a gente essa frequência do sábio, do método científico, né? Então, assim, a gente inclusive estuda metodologia científica, né? Tem uma cadeira para isso, né? Tanto na graduação como na pós-graduação, ou seja, nos outros graus. A gente estuda para a gente poder aprender. Isso é a frequência do mago, de novo, do sábio. É, o sábio ele vai ensinar para a gente como é que se pesquisa, e é profundo. Então, ele precisa de muitas horas. A pessoa que recebe a emanação do sábio, ela precisará de muitas horas trancada, vivenciando, deixando essa frequência existir, viver, ir, vai. Errou. Aí fala assim, porque o Thomas Edison, né, ele fala sobre que ele fez mais de 10 mil vezes, ou 1000 vezes, eu não me lembro exatamente, teria que pegar o dado. Eu até coloquei a frase do Napoleão Hill, porque o Napoleão Hill traz exemplos para a gente. Napoleão Hill é muito interessante, eu recomendo. Napoleão Hill, ele é sábio herói. Ele estudou o sábio 10 mil vezes, né? Então, assim, ele fala o seguinte, no livro Pense em Riqueza, ele traz para a gente exemplos de entrevistas que ele fez com pessoas que se tornaram bem-sucedidas. E ele mostra que existe uma fórmula, entre aspas, mas assim, existe um passo a passo para a pessoa chegar no sucesso. E aí ele mostra que assim, o sucesso é o encadeamento de diversos fracassos. Porque cada vez que a pessoa fracassa, essa é uma frase clássica do Thomas Edison. E eu acho que é bem nesse modelo, quando ele conversa porque ele era amigo do Napoleão Hill, né? Amigo, assim, né? Conhecia. São contemporâneos. E aí o Thomas Edison fala assim, eu não fracassei 10 mil vezes, né? Eu encontrei 10 mil formas de fazer errado, de não fazer da maneira correta. Então, ele muda a perspectiva para assim, sim ou sim eu vou chegar na maneira correta. Só que eu precisei passar por essas 10 mil vezes. É isso, o sábio ele não desiste. Assim como o herói também não desiste, o sábio também não. E aí é interessante saber isso, porque mas quem é que tem essa frequência, né, do don't give up, é o herói, o sábio também. Só que o sábio ele não está lá na linha de batalha, no front, né? Não tá, ele não vai, você não vai ver um sábio assim, tipo, brigando lá, não vai, esquece. Ali, tipo, né? O sacrifício, você não vai ver essa coisa do sacrifício. O sacrifício dele é de outro lugar. Ele se sacrifica, inclusive, até mais que a maioria das pessoas, assim. Inclusive, ele pode pegar uma vida inteira e sacrificá-la como um todo, assim, né? Enquanto que muitas das vezes o herói fora da lei, né, o rebelde,
ele vive ciclos de sacrifício. O herói pode viver ali no sacrifício. Por quê, Pri? Porque o que interessa para o herói é como está a pesquisa, como está o desenvolvimento daquilo que a gente está descobrindo, está em processo, né? Acho que eu já comentei isso, não sei se foi aqui, já até não, acho que foi numa palestra. Eu tenho um amigo que ele trabalha com, como chama? É engenheiro de software, né? E ele faz parte, ele é membro de uma equipe, tá? Que tem que trabalha para um projeto, num país aqui da Europa, e que eles estão pesquisando, né, nesse aplicativo, a cura do câncer. E ele fala, cara, isso é muito interessante, mas é um projeto assim, talvez eu morra e não veja nem pronto. Mas para quem? Para o sábio, isso é a frequência do sábio. Sábio com criativo. Eles estão montando um mundo novo. Então, assim, eles vão ficar ali fazendo até 40 anos, 50 anos. Eles vão fazer. Eles vão fazer. E aí é um vão fazer que não tem essa de, agora eu vou sair de férias, eu estou cansado, vou deixar esse projeto no meio do caminho. Não, vou fazer. Vou errar 10 mil vezes e vou fazer, né? Essa frequência do sábio é quem dá a direção do futuro. São os que não, são eles que dão a direção. Uma vez no segundo grau tinha um conhecido, um amigo de segundo grau, ele está até ainda, a gente ainda se tem no Facebook. E aí eu me lembro dele falou assim, cara, Pri, o negócio agora é ser nerd, entendeu? Pô, já saí, já curti, a gente gostava muito de forró, né? Na época, nos anos 2000, tinha muito a volta do forró e tudo mais. Revitalização da Lapa, no Rio de Janeiro. E a gente gostava de sair, adolescente. E eu me lembro que ele era de um grau maior, eu tava no segundo ano, ele no terceiro. Ele falou, Pri, cheguei no terceiro ano, acabou, cara. Ele falou assim, aí eu, tá, beleza, por quê, né? O que que houve? Você gostava tanto de passear? Ele falou, Pri, o negócio é o seguinte, o mundo... Eu nunca mais esqueci isso. Vai fazer o quê? Mais de 20 anos. Pri, é, o mundo é dos nerds. Então, assim, ou a gente se torna nerd, ou a gente vira refém deles. Eu falei, interessante. Guardei aquilo comigo. De fato, é por aí. Assim, a gente acaba sendo, não é refém, mas a gente acaba esperando o que virá, né? O que virá é o que o sábio está pesquisando. O que virá é o que o sábio aponta. E é claro que, então, assim, é interessante assim a sessão de hoje, a aula de hoje, né? É a aula mais esvaziada para quem está escutando aqui, né? Não está vendo aqui e tal. E é a aula que as pessoas menos dão valor, né? Menos dão valor, né? A aula do sábio, né? Amante vai ser semana que vem, vai tá bombando. O pessoal vem, por quê, né? Porque até tem uma coisa até que o professor Hélio Couto fala, né? Na pirâmide de Maslow, né? Que é assim, tá? Relacionamento. A amante vai falar muito de relacionamento, vai falar de empoderamento. Então, todo mundo quer se nutrir dessa informação. Entretanto, assim, né, quem rege mesmo, se a gente for olhar, assim, é, é até uma pena falar, infelizmente, assim, né, infelizmente, né, foi mal utilizado, né? A gente pega o exemplo de Einstein, né? Einstein fez grandes avanços para a humanidade e foi mal utilizado, né? Foi mal utilizado, foi usado, imagina para esse espírito, né? Que vem e tal, vamos lá, vamos avançar, não sei o quê. E aí os densos, né, vão lá e usam para explorar, para matar em escala, fazer genocídios, né? Então, o sábio ele acaba ficando, ele faz, ele estuda, ele chega, ele dá, ó, a história vai ser essa, está aqui. Mas é isso, quem é que está na posição de direcionar? Então, é só nesse momento mesmo que o sábio entrega o bastão, né? Passa o bastão, né? Para quem tá dirigindo, porque ele vai ficar ali estudando, né?
Então, só nessa hora, assim. Então, é importante, se você ou você está na máxima do poder, né? E aí vá para ele, né? Ou você se torna um sábio em que você vai poder abrir o mundo. Se não estamos nessas duas posições, a gente acaba ficando refém de quem deles, né? Então, eu diria que além dos nerds, né, tem aqueles também que, assim, contribuindo para a fala do meu amigo, além dos nerds também tem aqueles que estão regendo aqui a frequência e que a gente precisa, a partir da expansão, a gente consegue desconsiderar ou desconstruir essa modelagem de guerra e de escravidão, né? Mas isso parte de nós, assim, né? Parte do coletivo. Por isso que a gente tem que falar, né? Tem que falar, tem que falar. Não sei se eu estou divagando para você que está me escutando, mas se parar para pensar, sentido tem. O sábio, ele fica nesse quarto, trancado, estudando lá, passa horas. O Bill Gates uma vez deu uma entrevista e ele falou assim: quando eu era criança, né, eu gostava muito de ficar no meu quarto lendo sobre outras sociedades. Aí ele até cita, né, Eram os Deuses Astronautas. Quem eram os Deuses Astronautas? É um livro, né, que vai falar sobre sociedades, enfim, extraterrestres. Ele fala numa entrevista desse lugar de quem ficava trancado, imaginando outras realidades, lendo sobre temas que a maioria das crianças não estavam lendo. Claro que isso facilitou para ele. Quando ele vai tomar decisões sobre o que estudar, ou qual é a carreira que ele vai fazer, etc. Quanto do repertório que ele já tinha acumulado. Eu chamo a atenção porque muitas vezes o sábio ele bate na porta, ele quer passar. E porque todo mundo tem um sábio, tem só olhar onde está o Sagitário no teu mapa, todo mundo tem. Assim, ele quer passar, mas aí tem que ver, tá, mas aonde está meu sábio? Mas o que é que me impede de não deixar meu sábio agir? Não deixar meu sábio trabalhar, meu sábio estudar isso em profundidade, ou descobrir algo novo, ou ir em frente? Porque o sábio, ele também, por incrível que pareça, ele se deixa levar muito, apesar de muitas pessoas com o arquétipo do sábio serem pessoas ateias, ateus, pessoas que não acreditam no estudo, na ciência, agora mudando isso com a física quântica e tudo mais, mas são pessoas assim, que têm essa visão mais materialística, não gosta de improvisos ou de coisas que não se podem ser provadas, né? Eles geralmente se incomodam com isso, porque eles gostam, me prova a matemática, eles gostam da matemática, eles gostam da comprovação científica. Agora, isso está mudando com a física quântica. Mas, até, né, se a gente for olhar, muitos cientistas são ateus, ateias, são, ali ficam naquela direção. E, essa relação, essa reflexão que o sábio traz sobre, tá, eu não vou você não vai me convencer, você não vai me trazer aqui uma conversinha e vai passar. A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que abrir. Todos nós temos. E quando ele faz isso, a gente vai ter que abrir. Vem comigo, que agora acho que é o momento mais importante da aula. Quando ele fala isso, assim, a gente vai ter que abrir e vai ter que olhar para isso, vai ter que ver. Chega uma hora, quem é sábio sabe. Quem é sábio sabe. Quem tem o arquétipo de sábio ativado sabe. Chega uma hora que não tem conversa, que não tem mais. Ele vai buscando e fala assim, cara, não tem mais. A gente vê muito isso nas biografias, lá nos livros, nos filmes, né, dos sábios, dos grandes sábios da humanidade. Não tem mais para onde ir. Fala, cara, não. Olha, até onde vai o conhecimento humano, eu cheguei aqui. Agora eu preciso sair disso aqui. É como se a pessoa entrasse num limbo. Preciso sair disso daqui. E aí, o que acontece com o sábio? Ele tem uma eureka, ele tem uma eureka, ele tem um pensamento, vem uma intuição, que é do todo, e dá a direção para ele. Independente do nível de espiritualidade dele, quem orienta, no final das contas, é o todo. Aos sábios, principalmente, assim, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso?
Todos eles, claro, obviamente, quem orienta é o todo. Quem escreveu foi o todo. Mas o sábio, ele é íntimo do todo e não está nem percebendo. Ele pode negar isso 1000 vezes, mas ele é, porque a orientação que vem para ele, fala assim, olha, agora você vai montar isso daqui. Cara, já fiz todas os testes, tudo já fiz e não tem mais para onde ir. Aí ele vai dar um passeio. Inclusive, eu vou até colocar isso no, como é que chama? Lá no Instagram para vocês. Tem uma cena, né? O Russell Crowe faz o nosso amado John Nash. Eu, particularmente, sou fã do John Nash. Particularmente, sou fã do John Nash. Poderia repetir isso de novo. Particularmente, sou fã do John Nash. Teoria dos jogos. Tem uma cena do filme, né, Uma Mente Brilhante, que mostra quando o Nash descobre o equilíbrio é, das partes, né? Esqueci exatamente o termo. Ele, enfim, tem toda uma teoria para explicar isso, e ele descobre isso como? Num bar. Ele e os amigos, inclusive um deles até cita Adam Smith, tá ele e os amigos, e aí eles olham e vêm umas meninas, assim, e aí tem a loura, e aí todo mundo quer ir na loura. E aí eles começam a discutir sobre isso. Se todo mundo for na loura, o que vai acontecer? Ele pensa na hora, né? Se todas as pessoas vão juntas na loura, e se ele está num bar tomando cerveja com os amigos da faculdade, ele tem essa eureka. Fala, eureka. Ele tem essa iluminação. Fala, se todo mundo for na loura, é, só um vai ganhar, os outros vão perder, e as outras que poderiam também enfim, aceitar, né, a eles, não vão mais aceitar, porque ninguém quer ser segunda opção. Então, só existe uma forma de todo mundo transar. Abdiquemos da loura, deixa a loura escolher quem ela quer, então a gente abdica, e vamos focar na outra, na não loura, vai na outra. Porque na que você for, que não é a loura, você vai conseguir, porque ela foi vista como primeira opção. Então, se houver esse acordo entre as partes, né, entre os irmãos ali, entre eles, né, os amigos, né? Ó, você vai nessa, você vai naquela, beleza. Então, cada um vai em uma, pronto, todo mundo transa. Ele sai dali, ele sai do bar, né? A cena. Eu vou colocar essa cena até é bem fácil de achar no YouTube. Eu vou colocar no Instagram para vocês verem. Ele passa e agradece. A loura, inclusive a loura olha para ele, né? Aí ele agradece a loura por ela ter dado a explicação para ele, né? Do equilíbrio de Nash, o famoso equilíbrio de Nash. É isso, se todo mundo guerrear por uma coisa, se todo mundo for no mesmo, vai haver uma competição, só um vai ganhar e os outros vão ficar sem nada. Se a gente combina que tudo bem, não preciso ir na loura, eu posso ir na ruiva, eu posso ir na. Então, eu posso ir nas outras, né? E aí eu vou transar, e você vai transar, e você vai transar, todo mundo transa. Então, essa eureka, essa iluminação, ele teve numa cena do cotidiano. Isso é o sábio. O sábio vai para a rua para viver, vive, observa muito. Outro sábio que eu sou apaixonada também. Falei do John Nash, eu estou trazendo minhas referências. O nosso amado, querido Pierre Bourdieu. E ele vai à rua, analisa, observa. Tá, ok, já entendi o que eu tinha que observar. E começa a escrever. O Bourdieu, ele vem lá do interior, a família lá né, pessoal da terra, pessoal bem humilde, e ele chega como cátedra, assim, máximo, ele chega no máximo dentro da estrutura, né? Por conta do arquétipo, né? Quem rege é o arquétipo. Então, assim, ele vai. E ele foi estudando e ele foi desvendando as estruturas sociais, né? Regras da arte assim, é uma obra-prima, né? Que ele desvenda, né? Ele mostra pra gente assim, como é que funciona a ilúzio, hábitos. Ele vai mostrando como é que é tudo isso, né? O que é isso que você... Na diferenciação também, outro livro dele também que fala, a diferenciação, eu acho.
Acho que é a diferenciação o nome. A distinção, perdão. Ele também fala sobre isso, ele mostra que todo tipo de... Aí vem outra coisa interessante. O sábio, ele traz isso, todo tipo de distinção que a pessoa, no posicionamento dela, de marca pessoal, né? O pessoal que gosta de ouvir sobre marca pessoal, se no posicionamento dela, tudo que ela traz, que a distingua das demais, é, é um capital. E esse capital, ele analisa esse capital e ele fala assim, existe, inclusive, chamado capital cultural. Então, o fato da gente estar falando sobre John Nash, falando sobre Bourdieu, falando sobre... o fato da gente estar ouvindo sobre uma aula sobre arquétipos é um capital cultural. Isso cria uma distinção, uma diferenciação entre você e os seus concorrentes, chamamos assim, né? Isso estudando Porter, mas assim, de modo geral, na sociedade, né? Você se diferencia. Isso é o seu sábio. Essa é a essência do sábio. O sábio vai-se embora. Enquanto for todo mundo lá vendo o programa do Gugu, o sábio fala, cara, vou ler isso aqui, vou ler essa obra toda aqui, vou ler a obra do Machado de Assis, agora voltou a moda do Machado, né? Aí no Brasil. Vou ler a obra do Machado de Assis, tá todo mundo no TikTok, bacana, mas eu vou fazer isso aqui, cara. Deixa eu ler essa parada aqui, sabe? Vou ler a obra toda do Napoleão Hill, pô. O cara ficou lá estudando os bem-sucedidos, o que é isso? Vou ler a obra toda do, sabe? Bell Hooks, né? Deixa eu trazer aqui também exemplos das minhas irmãs, né? Só falei de gênero masculino. Assim, sabe? Vou ler a obra da Djamila Ribeiro toda, sabe? Vou ler a obra, vou ler outras obras, né? Vou ler obras completas, né? Teve uma época que eu estudei, eu tenho, sabe? Né? E teve uma época da vida que para mim era muito claro isso, assim, a minha necessidade de me distinguir, né? Porque eu venho de uma família humilde, né? Ou seja, de trabalhadores do subúrbio e o popular, né? O que é o popular, né? Que é o regido pela pessoa comum, regido pelo amante. O popular é o que está na moda, é o que está agora tocando na rádio, está tocando na TV, né? Nem TV paga, TV, né, normal, como é que chama normal? Aberta. É. E eu falava assim, não, mas eu tenho a necessidade de ir por mais, assim, né? Então, eu me lembro de eu criar essas diferenciações, né, enquanto criança, adolescente, porque então todo mundo queria ver o 4, eu queria ver o canal 2, a TV Cultura, o Castelo rá tim não sei o quê, sabe? Eu sempre buscando alguma forma de me diferenciar, porque eu falo assim, não, cara, eu preciso ir além e além do que se vê, eu preciso ir na fonte, né? Isso é uma necessidade, é uma demanda do sábio. Quando o sábio é presente numa pessoa, você sente isso, sabe? Essa pessoa, ela vai, sabe? Ela vai além do ha-ha-ha. Tem alguma coisa errada com ha-ha-ha? Não, tem nada errado. É maravilhoso. Mas existe, por trás do mundo aparente, existe um mundo real. E esse mundo real é o que o sábio quer desvendar. É por isso que o Bill Gates ficava horas no quarto dele, trancadinho, lendo lá quem eram os deuses astronautas, lendo lá a história, né, da humanidade, lendo sobre as guerras. Ele conta que ele lia lá os grandes militares, os não sei o quê, ia lendo, né, sobre ampliando o repertório dele, né? Não, se no meu caso era muito pagode, muito samba, muito isso aqui, eu amo, até eu mencionei no início do vídeo. Assim, é bacana, inclusive eu tenho esse carinho até hoje pela minha raiz, mas eu me lembro que na ocasião, além do pagode, eu também fui buscar estudar toda a obra do Chico Buarque, que na ocasião era uma diferenciação dentro daquele grupo social. Fui estudar toda vamos lá, vamos pegar, vou lá ouvir o Pássaro da Manhã, lá em 1977, da Maria Bethânia. Deixa eu ouvir cada um. A Bethânia me ensinou, inclusive, a falar, poderia dizer assim, ouvindo os discos dela, vendo assim como é que a forma a arguição, como se expressar, né, com firmeza. Então, eu fui buscar isso dentro daquele contexto, que muitas das vezes é caótico do subúrbio, de um vizinho com a música alta, o outro não sei o quê, eu estou ali, mas eu vou ler. Fui ler a obra inteira da Clarice Lispector. Falei assim, não, vou ler de ponta a ponta. Fui ler o Hermann Hesse. Então, assim, Hermann Hesse, inclusive, eu recomendo todo mundo ler. Eu recomendo tudo que eu estou falando, eu recomendo. São coisas que eu recomendo
as pessoas conhecerem, porque amplia repertório. Por isso, né? Qual é a beleza do sábio? Ele ampliar repertório. Então, veja, quando ele está em equilíbrio, vamos lá entrar nessa parte, né? Quando o sábio está em equilíbrio, isso significa que ele tem um desafio a vencer, que ele tem algo que ele precisa estudar profundamente e que ele está fazendo isso e que as coisas fluem, ou seja, eu queria saber mais sobre tal tema. Então tá, então chegou isso aqui para mim, igual como eu conto, né? A história lá dos arquétipos, né? Que eu pergunto para o universo, falo, estou muito infeliz aqui trabalhando com marketing digital, como é que eu, né, posso melhorar a minha vida? Aí o universo, né? Eu escuto a espiritualidade falar, vai estudar os arquétipos. Aí, no dia seguinte, eu chego na biblioteca da faculdade, está o livro dos arquétipos, sabe? Isso essas brincadeiras que a deusa faz com a gente, né? Que a espiritualidade vai colocando para ir abrindo, né? Como se fosse uma espécie de jogos mesmo, vai abrindo. E, e aí fala, pô, peraí, sabe? Tá fazendo sentido, tá fluindo. Então, deixa eu estudar mais, deixa eu ler mais, deixa eu ir. Então, isso tudo pro sábio, ele coloca ele em estado de equilíbrio. Ele fala assim, tudo bem. Aí, nessa direção, ele fala, beleza, então agora eu posso viver um pouquinho de vida social, não me importo de ir lá e tal, e de me relacionar com as pessoas, e depois voltar. Agora, não me coloca para ficar a vida inteira ali, porque eu vou precisar voltar, porque eu estou fazendo isso daqui. Então, ele tem um why, ele tem um porquê aí, né? O why que eu falo é o why que o Simon Sinek trabalha, né? A gente tem um why, né? Tem um porquê, né? O porquê de tudo isso, né? Que eu também chamaria de propósito de vida, né? Olhar profundamente aquilo que o seu espírito precisa aprender nessa vida, né? Precisa passar, né? Eu tenho uma sessão de propósito, convido a você em algum momento passar por ela, fazê-la. É uma sessão assim, condição, assim, tem várias formas de você chegar na mesma informação, mas esse caminho você terá a informação dos elementos que você vai ter que desenvolver para você entrar em propósito. E esse propósito, esse why, que o Simon Sinek fala, é o why que o sábio busca, que ele persegue, né? Então ele vai assim, tá, eu quero estar em why. O sábio é o que mais entra em propósito mais rápido, porque ele vai por isso, né? Ele quer saber o que está por trás do mundo aparente, ele quer saber o que eu quero chegar na fonte, né? Mas o que é? Mas e mais, e mais, e mais? Quero mais, e quero mais. Então, assim, quando ele entra nisso e que ele vê que o universo está nutrindo a ele com mais informações, aí ele aí ele acha bom, fica feliz, aí é legal. Agora, quando começa a as coisas não fluírem mais, né? Ao o processo começar a parar no meio do caminho, chegam outras informações, o sábio é muito suscetível, a pessoa que recebe o sábio, ela fica muito suscetível, né, de rispidez, de agressividade, de falta de tato, de traquejo, sabe? Com os demais. Por quê? Porque é como se ele estivesse vivendo dois mundos. E é mesmo, gente. É isso mesmo, assim, não é teoria, é prática. São dois mundos, entendeu? Existe o mundo que ele está ali, que ele cria uma bolha e ele vai naquele mundo, sabe? Sabe quando você está estudando alguma coisa? Eu sei que para muita gente é difícil de entender isso, porque a gente vive numa sociedade que trabalha contra isso, né? Porque não quer que você vá na fonte do conhecimento. Tem um porquê isso, né? A falar que eu sou teoria da conspiração girl. Mas assim, não, mas é porque, de fato, porque mais quando a gente tem a resistência, não é uma questão, não que alguém está fazendo isso, né? Existe uma frequência que é a resistência e que essa resistência não deixa você, muitas das vezes, a pessoa cruzar e estudar profundamente algo, né? É uma frequência, tá ancorado, tá programado, tá plasmado aqui. Então, tem para cruzar essa frequência, todo dia é uma briga, todo dia tem que vencer o próprio inimigo interno, tá? A frequência está dentro de você, não está fora. Por quê? Porque você, como humano, vem programado. E aí vem programado igual uma programação de computador mesmo, lá do jogo. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. A gente tem os arquétipos programados, tem não sei o quê, tem as sombras, tem não sei o que lá, vem com tudo programado, de acordo. Aí tem a programação interna do espírito, e aí tem a programação externa, que é do ambiente que você vai encarnar. Que nesse caso, olha que interessante, eu tive uma reunião hoje de manhã falando disso. Que nesse caso, aqui no planeta Terra, você tem que chegar aqui, terceira dimensão, denso,
precisará, planeta expiatório, vai precisar absorver aí umas sombras coletivas. Não tem essa de que, porque eu sou melhor, não absorvi nenhuma, eu sou. Não, todo mundo absorve. Então, assim, às vezes tem coisa que não é sua. É por isso que tem até um áudio que eu fiz, um videozinho que eu fiz, acho que é um dos primeiros vídeos lá da conta que eu abri agora para o Brasil, do Instagram. Eu falo sobre assim, o que é meu, o que é do coletivo, né? A gente tem que aprender, porque tem coisa que não é nossa, tem coisa que é do coletivo, né? E para o sábio isso é muito irritante, ele não tem muita paciência com isso. Aí ele fala, cara, calma aí, porque eu preciso fazer isso daqui. Então não me distraiam, sabe? É uma irritação para o sábio, sabe? Quando ele vê que ele está sendo distraído, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo. Eu tenho sábio, né? E isso não é motivo de carteirada, não é nada, não. Muitas das vezes é muito até. Muito, foi para mim ao longo da vida, né? Ainda é assim, muitas das vezes, assim, como lidar com ele, né? Como lidar com ele, porque às vezes ele coloca a gente em fluxos que são muito distantes dos fluxos que a sociedade está vivendo, que a família, o que tudo mais. E uma vez aconteceu isso comigo, algumas vezes, né? Agora muito menos, né? Mas e também tem outros arquétipos ativados em mim, assim, que querem que passam à frente. Mas eu me lembro que no início ali, eu fiz SPM, né? Eu fiz faculdade de marketing, de administração com foco em marketing. E no meio da faculdade, eu decidi que eu queria fazer iniciação científica, ou seja, fazer parte, tentar uma bolsa para estudar e ter um projeto acadêmico, né? Ter um do sábio, deixa ele trabalhar. Do nada inventei isso. E ainda ganhava uma bolsa, olha que ótimo. É a bolsa de estudante, não é muito dinheiro, mas era uma coisa. Eu já trabalhava, mas era uma coisa que me deu alegria. Eu falei, eu achei ótimo, eu quero, né? Eu quero. E aí comecei a estudar. Fui estudar os profissionais criativos na indústria audiovisual. Entrevistei Cacá Diegues, entrevistei uma galera muito boa, assim, da antiga, sabe? E eu me lembro que eu estava pesquisando, assim, e criando, escrevendo o projeto, e era carnaval, 2015, carnaval no Brasil, Rio de Janeiro, eu morava no Flamengo. Sim, couro comendo. Meu pai, meu pai, carnavalesco. Meu pai é uma pessoa muito, muito interessante, porque ele é muito corretinho o ano inteiro, sabe? Todo certinho lá, pessoa comum, assim, herói, né? Tal, foi militar, todo certinho. Pessoa realmente uma conduta assim, pá. Chega no carnaval, o que que ele faz? Ele põe uma fantasia de pirata, põe uma se veste de piranha, vai para o bloco das piranhas, de mulher e vai para o bloco das piranhas. Se transforma a pessoa no carnaval. Eu desde criança, então desde muito pequena, meu pai sempre me levou para carnaval com ele. Ela era o nosso ritual. Carnaval, a gente ia para a rua, a gente ia para os blocos, a gente sempre, todo ano isso. Meu primeiro carnaval foi nas costas do meu pai, entrando no bloco das piranhas, no bloco disso daqui. Muito bem. 3 anos, 4, 2015, sei lá, 30 anos. Meu pai me manda uma mensagem falando carnaval. Carnaval. Eu falei, pai, olha só, vamos conversar. Não tem como. Eu preciso fazer esse projeto, eu preciso escrever, e eu vou usar o tempo do carnaval, que eu não tenho que trabalhar nesse. Carnaval 2015 não estava trabalhando? Não me lembro. Então foi antes. Não, acho que o projeto de iniciação científica foi antes. Foi antes, porque em 2015 eu estava trabalhando na Portela. Mas, assim, eu sei que, enfim, um dos carnavais, acho que foi antes, eu estava escrevendo o projeto, e aí ele já comprei os ingressos para a gente ir para Sapucaí. E aí eu falei, cara, como é que eu vou dizer? Ele falou, pô, Priscila, você tem um ano inteiro para escrever o projeto, justamente no carnaval você quer fazer o projeto? Eu falei, não é isso. Aí eu falei, como é que eu vou explicar isso para o meu pai amorosamente? Porque eu sei que para ele é importante carnaval. Não me preenche mais carnaval. Eu vivi ao ponto de trabalhar montando, fazendo carnaval. Então, assim, deu para mim check, foi. Estou me nutrindo de outras informações. Tem um monte de entrevista para organizar aqui. Eu tenho conclusões que eu preciso apontar a partir dessas entrevistas. Eu preciso estudar essa quantidade de livros que eu tenho aqui para ler. E tenho que comer, beber, né, cozinhar, fazer, preparar as minhas coisas, dormir. Não tem condições. Não tem como, eu não tenho como, sabe? Ou seja, e tem que lidar com o barulho do externo. E a minha vontade também, o meu ímpeto de querer ir.
Então, tem muita coisa para administrar. Eu não vou conseguir ir e voltar e tudo bem. Não, quando eu voltar, eu já vou estar cansada, vou querendo dormir, vou querer outra coisa. Eu não vou, porque demora para a gente entrar em fluxo. E é isso que é legal, você sair dessa aula sabendo isso. Vontade de pular aqui. Demora. Sábio é intenso, é profundo. Então, vai demorar. Ele mas quando é ótimo, né? Mas quando ele é isso, então deixa eu ir, deixa ele mergulhar, porque ele vai lá e vai. E aí a Ori vai falando, Ori é a cabeça, né? Ou seja, a intuição vai trazendo a Deus ou todo, como você preferir, vai trazendo e ele precisa entrar nesse fluxo. Só que para entrar nesse fluxo tem que apagar as distrações, que são várias. Aí tem um pai, imagina, o meu pai não era uma pessoa aleatória, não era não, meu pai, temos uma história de 30 anos, todo ano, carnaval. Quando eu estava trabalhando, ele também trabalhava na avenida, e eu também trabalhava. Então, assim, quando a gente não estava trabalhando, a gente estava curtindo o carnaval, trabalhando o carnaval ou curtindo o carnaval junto. Só que aí o sábio gritou e falou: não, tenho que fazer isso daqui. Que bom que eu fiz, porque eu tenho certeza que isso contou pontos para eu vir para a Espanha na hora que eu apresentei lá a documentação do mestrado. Foi um diferencial. Então, eu tive que fazer aquilo naquele momento. Naquela ocasião, imagina, nem pensava que isso pudesse, nem imaginava. Eu só sentia um chamado do arquétipo. Tem que fazer isso. Então, muito bem. Então, eu tive que calar essa distração, tive que administrar internamente. E aí, gente, isso demora e isso cria desequilíbrios. Porque muitas das vezes, assim, a pessoa não sabe, cara, não sei onde isso vai dar. Naquele momento, eu tinha uma orientadora maravilhosa, a Silvia, maravilhosa, uma acadêmica assim de primeira, enfim. A pessoa é publicação em pessoa e ela me orientava muito bem. Então, eu tive uma grande orientadora que estava ali comigo, me acompanhando na jornada. Mas quando o sábio está no momento em que ele já não precisa mais de orientadores, ou que ele está numa jornada sozinho, profundo, e aí vem distrações, entram distrações enquanto ele quer fazer alguma coisa, o criativo também tem isso, tá? O sábio, o criativo e o mago, eles têm pontos em comum que são muito, uma linha muito sutil, o limiar é muito fino. E o criativo tem isso, né, dos mergulhos profundos, e o mago também. E aí o sábio ele vai falar, ele fala assim, não, eu preciso fazer tal coisa, você está me distraindo. A maneira que ele fala, você está me distraindo, geralmente não é agradável, não é, oh, meu amor, você está... Não, não é. Não é, porque, gente, um arquétipo é uma coisa muito séria. A força de um arquétipo é muito séria. Então, quando ele está ali, que ele quer agir, e está tendo distrações, vai dar problema. Então, é melhor observa, tem um sábio atuando, deixa ele. Mas, tá, mas então, uma coisa também que me perguntavam muito lá na época que eu falava para a marca, que era assim, qual a diferença do sábio para o explorador, já que ambos, né, estão se descobrindo, né, enquanto caminham nessa jornada. A diferença é que o explorador ele pode ficar ali como sábio 6 meses, fazer uma temporada, ele pode entrar, ele pode se tornar sábio por algum tempo, mas depois, se ele sai e volta para o mundo, ele é explorador como principal. Agora, o sábio não, o sábio vai todo mundo para a festa, foi todo mundo, todo mundo casou, teve filho, está ele lá sentado estudando. A mesma coisa, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sabe? Tudo é secundário, né, para um sábio, que é o principal para ele, o projeto principal é esse, né? É o que ele está fazendo, né? O Larry Page, né? O dono do Google, né? O Google é um projeto de doutorado, né? Não sei se você sabe, mas o Google foi um projeto de doutorado. O cara estava no doutorado, escreveu o oráculo, literalmente, né? E aí começou a fazer experimentos, tornou o Google de hoje. Dá uma lida, qualquer termo de compromisso, atualização, qualquer coisa que o Google mande para você, ou que você queira pesquisar no Google, ou seja, além da pesquisa que você faz lá, abre lá, né?
palavra-chave, não sei o quê, você queira pesquisar sobre, mas como é que eu faço? Central de ajuda do Google. Se você pega a central de ajuda do Google, pega a central de ajuda do Facebook, por exemplo, você vê claramente a diferença arquetípica que existe. Porra, na central de ajuda do Google, um artigo, 5 páginas para explicar uma coisa simples, sabe? Não entendeu? Vem daqui de novo? Não. Facebook, bullets, tá. Pronto, vai lá, próxima. Link, né? Vem com o link, assim, clica aqui, clica lá e foi. Tchau. Tchau e benção. Resolve, porque é rápido, o papo é curto, sabe? Assim, não tem muita elaboração. Enquanto que o sábio não, o sábio vai dissertar. Eu tive um professor, só para concluir, eu tive um professor no segundo grau, o pessoal que me acompanha da época do segundo grau vai lembrar dele, que ele dava aula, ele falava assim, olha, quem quer, o bom é inimigo do ótimo. E humanos cometem erros, não importa. Mas eu me lembro que ele tinha uma conduta que me chamava a atenção. Ele convocava o sábio da gente para se apresentar, né? E ele falava: o bom é inimigo do ótimo. Você quer passar no vestibular em primeiro lugar ou quer passar em último? Ou quer passar na repescagem? Tenha decência, tenha dignidade, sabe? Passe, sabe? Tenha elegância. Ele fala: vamos ver, ele era matemático. Vamos fazer isso daqui. Ó, como é que resolve essa equação aqui? Ó? Aí ele pegava lá, né, eu não me lembro, análise combinatória, as álgebras, eram umas coisas. Na época de segundo grau, se estuda muita matemática que se usa pouca na vida real. E aí ele pegava lá e ele fazia, olha, isso aqui é uma forma de resolver, né? Que vocês sabem, né? Isso aqui é feio, horrível, olha isso. Eu concordava com ele, eu falava, realmente tem razão, sabe? É agradável, realmente, ver essa conclusão. Ele falou: olha que bonito, olha aqui, olha a beleza que dá a matemática, olha essa estética. Aí ele começava a fazer, eu falei, realmente, olha que coisa linda que ficou isso, gente. A beleza disso. Então, o sábio, ele se encanta com o próprio estudo dele. Ele vai e se encanta. Então, tem que deixar. Estou com o sábio ativado, deixa esse sábio te cantar o que ele quer. Porque é o sábio, ele é o oráculo, ele vai trazer. Geralmente, o sábio, ele traz para a gente, ele é natural. Eu não sei como que isso acontece, apesar dele, quando está em desequilíbrio, geralmente a casa dele está uma bagunça, o escritório é uma bagunça, a vida pessoal é uma bagunça, porque ele não prioriza as pessoas, não prioriza relações. É muito difícil você ver um sábio boa praça, sabe? Um cara que, pô, o cara é sábio, o cara ainda tem tempo de sair, de trocar uma ideia, e ainda, poxa, se dedica ao relacionamento amoroso. Mas tem que ser uma pessoa muito evoluída para conseguir ter esse amante, esse sábio em equilíbrio. Porque o sábio demanda. A gente só tem 24 horas, tem limitação, tem as necessidades do corpo que precisam ser supridas. Então, demanda. Ficar ali, entrar em estado de flow, demanda. Ele não fica. E aí, quem tem como principal, a pessoa vai ficar nisso. Então, as outras coisas acabam sendo secundárias. E aí, nesse lado do secundário, geralmente a vida dá uma bagunça. Cuidado com isso, porque isso vai criar desequilíbrios no que tem que ser feito. Então, assim, de tempos em tempos, tem que limpar as coisas, tem que arrumar as coisas, tem que andar bem vestido, tem que, poxa, o sábio sabe que tem que ser assim. Então, já é o primeiro sinal, assim, poxa, sua casa está bagunçada, meu amigo, ou minha amiga, entendeu? Vai desequilibrar o arquétipo, sabe? Olha, você sabe que se você relacionamento é esteio, relacionamento é contrato de evolução coletiva, evolução em conjunto com outra pessoa. Se não estiver em equilíbrio o relacionamento, isso vai afetar a sua pesquisa. Então, tem que dedicar um tempo a isso. Então assim, é negociação mesmo. E tem que, ok. Fala assim: olha, bacana, mas eu vou precisar, a gente vai fazer isso junto, legal, vai ser ótimo, ok. Depois eu vou precisar entrar em estado de flow aqui. A outra pessoa tem que aceitar isso, tem que curtir. Se a outra pessoa não aceita, será que essa é a pessoa para você andar? Para estar com você, para te acompanhar, para te apoiar, para não sei o quê? Porque vai te trazer problema, vai te trazer solução. Então, assim, é isso, é negociar. Ai, prima, tem a dinâmica do amor? Tem. Tem a dinâmica do amor, tem a dinâmica da paixão, tem a dinâmica do equilíbrio positivo nas relações. Casamento é contrato. Então, tem que ter atenção para isso. E tem que ter atenção para o que o outro necessita. Isso é tão importante para o sábio
sabe? O sábio geralmente tem uma tendência de autocentramento. Então, ele fica muito atento nas necessidades dele. Tem que ter atenção ao que o outro necessita, assim. Então, assim, olha, o outro, seja seu marido, sua esposa, sua família, sabe? Não importa. É o outro tá demandando. Então, tem que ir lá e tem que, sabe? Vamos fazer isso aqui junto. Tudo bem, vamos lá. Sabe? Faz ali o que tem que fazer e volta. Mas faz o que tem que fazer porque não vai conseguir viver sozinho, não vai conseguir viver trancado dentro do escritório sem ter um apoio externo, não, sabe? Vai, vai arrebentar-se como humano. Ah, mas saiu como gênio, mas está se arrebentando como humano. Precisa ser assim? Não. Não. Ah, não. Não precisa. Não precisa. E a gente está aqui para isso, para programar novas formas, trazer novas informações para o sábio. Não precisa ser assim. Um sábio pode ter a vida equilibrada. Um sábio pode ter uma família em equilíbrio. Um sábio pode amar e ser amado. Pode, sabe? Pode. Então, aprender a negociar isso, aprender a permitir-se. E a pessoa que está com uma pessoa sábia, ela tem que saber. Falar, cara, eu sei que eu vou precisar que essa pessoa fique ali. Às vezes passa horas rabiscando, não é nada. Até entrar em estado de fluxo. É assim mesmo. E a pessoa que está de fora ela não pode julgar. Então, eu tenho que encontrar, né, a pessoa pensando, né, eu tenho que encontrar um companheiro, uma companheira que vai entender isso. Tem que mas é abençoando quem se é e pressupondo que as pessoas que estão à sua volta também abençoarão, assim. E para isso você vai precisar dar e receber, dar para receber, dar para receber. Então, o equilíbrio do sábio passa muito por aí, tá? E outro ponto para chamar a atenção. Nem sei quanto tempo eu estou aqui. Outro ponto para chamar a atenção para o sábio é com relação a nostalgia, o sábio como ele perde a noção, gente. Linha do tempo é uma coisa muito relativa. Não me sinto pronta ainda para dar aula de linha do tempo para você. Linha do tempo é algo que os meus irmãos pleidianos falam. Eles são um grupo que fala, mas tem outros grupos que falam, que trazem sobre linha do tempo. É relativo linha do tempo, né? Einstein fala algo sobre linha do tempo também que já faz menção a isso, inclusive. Linha do tempo é relativo, tempo é relativo. Então, sabe a sensação de, eu passei horas nesse lugar e só passaram 30 segundos? Geralmente, quando acontece alguma coisa muito drástica, né, muito dramática, sei lá, um acidente de carro, Deus o livre guarde, acontece uma coisa assim, a pessoa consegue relembrar da situação, um assalto, uma coisa ruim, né? Ou uma coisa muito maravilhosa, né? Um casamento, um momento bom, um momento de brinde, um momento de, ganhou, né, um prêmio, uma fortuna, uma coisa, um encontro de almas, né, que vem, uma coisa assim muito boa que acontece, né? Um reencontro com a família, coisa muito positiva. A pessoa consegue abrir aquilo, um negócio que aconteceu em 30 segundos, a pessoa abre para conta a história como se fosse 3 horas, o negócio foi super rápido. Então, dimensão de tempo, né? Porque tempo tem a ver com percepção, tem a ver com emoção, tem a ver com encadeamento de história. Já estou eu aqui explicando. Mas o fato para o sábio, tempo é muito diferente. Então, para a gente trabalhar o equilíbrio, para você que tem o sábio ativado e você quer se autoequilibrar, você já tem que pressupor isso, que a sua relação com o tempo não é a mesma relação que o mundo tem com o tempo. Então, prestar atenção nisso. Espera aí, eu estou nesse mundo. Eu sei que o meu tempo é uma coisa, o meu tempo interno é uma coisa, o meu tempo de me lidar com a minha arte aqui, com o meu desenvolvimento, com a minha pesquisa é uma coisa, e o tempo externo, o tempo do mundo é outro. O que o mundo me pede? Eu tenho que dormir de hora a hora, eu tenho que encontrar essas pessoas, tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer algum outro trabalho, eu tenho que fazer um outro estudo que eu tenho que entrar de tal hora. Tá, então deixa isso organizado. Eu falo mais, olha, o que eu mais trago aqui, gente, de choro, de choro não, como é que chama? A palavra ideal seria de convocação para você que tem sábio, cuidar da tua relação com o seu companheiro, com a sua companheira. Acho que é o que eu mais trago, sabe? Porque o sábio, ele se perde nisso. Ele se perde real.
Então, assim, cuida das relações. Atenção para as relações. Vai ter uma hora que você tem que ir lá sentar para jantar, cuidar, lavar os pratos, sabe? Mas aí, não, mas às vezes não é porque tem a empregada, a secretária, como você preferir, a pessoa que limpa prato para você. Às vezes não é o limpar o prato, às vezes é estar ali conversando com a pessoa e falando amenidades. E aí, porque se a pessoa for embora e você não tem mais ninguém para esse tipo de coisa, ou não tem uma presença, ou não tem alguém com você, ou não tem alguém que te ame e te apoie, muito grande parte do teu trabalho ficará prejudicado, porque essa pessoa também compõe quem você é. Então é importante, então vou chamar muita atenção para isso. Eu espero que você escute, fique ouvindo e, e repensando, sabe? Você que tem sábio ativo, sabe? Equilíbrio está aí, passa por aí, equilibrar as relações, equilibrar as relações. Porque no passado, geralmente se apaixona, relembra, entra em nostalgias, né? Que o passado era muito bom. Não, o passado também tinha essas questões, também tinha como é que eu faço isso, como não sei o quê, também tinha apreensões, também tinha não sei. Está na 3D, todo mundo vai ter. Fato é, esse equilíbrio vai propiciar bons fluidos, um bom caminho para que você possa se aprofundar na tua pesquisa. Então, vá por aí.